daqueles que nós chamamos de filósofos e que os nossos colegas lá das outras áreas do conhecimento chamam de químico, físico principalmente, de matemático, de cosmólogo, de astrônomo, de biólogo, de antropólogo, mais modernamente de sociólogo e psicólogo e assim por diante. Então aconteceu um fato que todos certamente conhecem, extraordinário, nos primeiros anos do século XX, que são suficientes e deveriam ter imposto à filosofia uma completa revisão dos seus cânones. Por um lado, esses fatos aconteceram no campo da física e, a partir daí, desencadearam uma série de outros acontecimentos que eu ainda vou referir a seguir. No campo da física, a compreensão dos fenômenos da natureza que nós herdamos desde os filósofos da natureza, os pré-socráticos, e seguimos construindo o nosso conhecimento da realidade do mundo em cima daqueles princípios, até chegarmos ao momento mais alto, que foi a construção da física por Isaac Newton, nos legando que ficou para a história da ciência, para a história da física, para a história da filosofia, né? A chamada filosofia clássica, a física clássica, a mecânica de Newton. Houve uma ruptura no início do século XX com esta mecânica de Newton, que parecia tão definitivamente estabelecida que havia pouca preocupação de que ela pudesse um dia ser questionada, a tal ponto de que Lord Kelvin, um físico inglês, que foi presidente da Sociedade de Ciências, da Academia de Ciências do Reino Unido, ter dito: bom, dentro de mais algum tempo fazer ciência vai perder o seu sentido, porque teremos chegado ao conhecimento de tudo que existe para ser conhecido. Não muito depois dessa reflexão de Lord Kelvin, que foi um grande físico, inclusive, né, em sua homenagem, uma das escalas em que se mede a temperatura é exatamente a escala Kelvin, né, a outra escala Celsius que nós usamos. Não muito depois do que isto, diz o ter sido dito na Alemanha, Max Planck, a partir de uma reflexão de um fenômeno, que não vou entrar em detalhes aqui, levanta a hipótese de que no mundo em que as dimensões são infinitamente pequenas, há um comportamento da realidade diferente do que nós experimentamos nesta dimensão que está ao alcance da sensibilidade do nosso tato, da nossa visão, da nossa audição e assim por diante. Quase que ao mesmo tempo, um outro físico jovem, Albert Einstein, ainda estudante, na primeira década do século XX, publicou um pequeno artigo, um pequeno ensaio, de não mais de 20 e poucas páginas, onde ele estabeleceu o teorema fundamental de uma nova física, que dizia que quando a realidade é infinitamente grande,
ou é muito grande, ela se comporta diferente desta realidade tal como nós a conhecemos na nossa experiência cotidiana. Essas duas rupturas, uma que deu origem à chamada física quântica e a outra que deu origem à chamada teoria, a teoria da relatividade, a física da relatividade, modificaram radicalmente a nossa compreensão do mundo e começaram a modificar as nossas relações interpessoais, embora nós tenhamos alguma dificuldade para entender isso. Mas eu tenho certeza que ficará fácil de ser entendido se eu der um exemplo. Todo mundo nessa sala, com exceção da minha pessoa, tem um telefone celular, não tem? Vocês não teriam um telefone celular e ele não funcionaria se a física, o princípio físico que sustenta a tecnologia do telefone celular não fosse da física quântica. E já que vocês têm um telefone celular, hoje as relações interpessoais que vocês têm dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, são diferentes daquelas que aqueles que têm mais idade como eu tínhamos há 30 anos atrás ou há 50 anos atrás, aonde sequer o telefone fixo, esse que vocês conhecem, a minha neta não conhece telefone fixo. Esses dias eu havia um telefone fixo e eu quis explicar para ela que aquilo era um telefone, ela não se convenceu, né? Ela disse: este eu não sei usar, mas o telefone do pai ela sabe usar melhor do que eu. Tem 4 anos. As nossas relações humanas estão se modificando e nós ainda não conseguimos entender este movimento, porque nós somos parte desse movimento. Nós não temos ainda uma distância para entender o que está mudando. No entanto, as relações humanas são completamente diferentes, em muitos sentidos. E nós não podemos continuar fazendo filosofia como se as nossas relações fossem como eram há 50 anos atrás. Nós não podemos continuar fazendo filosofia como se a física de Newton fosse a última palavra sobre os fenômenos da natureza e da natureza física. Nós não podemos continuar fazendo filosofia e falando de consciência diante das neurociências. No curso que dei aqui, preparatório de uma discussão sobre os desafios para a filosofia contemporânea, convidei para falar de neurociência a minha colega Susana Herculano Honza, que é uma professora da Faculdade de Medicina, falou nesta sala para nós durante 2 horas. O nosso encontro estava previsto para 1 hora e ela ficou mais 3 horas discutindo. Só foi embora quando começou a cair a noite, porque ela tinha compromisso. Mas eu convidei também o professor José Albuquerque, diretor do Instituto de Física aqui da UFRJ, para vir nos falar sobre a diferença entre uma compreensão newtoniana da realidade e uma compreensão da teoria, na perspectiva da teoria da relatividade ou na perspectiva da teoria quântica. E para nos dizer como é que isto modifica radicalmente o nosso dia a dia, sem que nós, inclusive, estejamos nos percebendo disso. Vocês devem ter ouvido ou visto na televisão, né, este feito extraordinário da
ciências e das tecnologias no campo da astrofísica e da capacidade, né, que o homem desenvolveu de construir veículos que possam viajar no espaço para distâncias extraordinariamente grandes e com precisão suficiente para que fosse possível fazer com que, né, um corpo enviado da Terra, depois de 10 anos no espaço, coincidisse em estar no mesmo lugar de um cometa, né, que pudesse soltar um módulo que pousou sobre a superfície do cometa, que é um pouco do tamanho da Avenida Rio Branco. Agora ele está a uma distância de nós que, na velocidade da luz, que são 300 mil km por segundo, 300 mil km por segundo significa dar 7 voltas e alguma coisa a mais em torno da Terra a cada segundo. Tá? Viajando 300 mil quilômetros a cada segundo, leva 28 minutos o sinal para sair de lá ou chegar aqui ou daqui para chegar lá. Nessa distância, fomos capazes de botar, né, com esta precisão, um corpo que foi enviado aqui da Terra, o sinal foi enviado aqui da Guiana Francesa, né, para coincidir lá. E por que fizemos isso? Se gastou bilhões de dólares para fazer isso. Não são filósofos os que estão trabalhando nesse projeto, mas eles querem ir lá pesquisar uma molécula de carbono,